Uma série de OVNIs vem sendo avistados em um monte de países, Canadá, Uruguai e até na China, e inclusive o general responsável pelos céus americanos não descarta a opção de vida extraterrestre. Os chineses, inclusive, acusam os Estados Unidos de também ter os seus balões espiões. Presidente de Israel, conhecido como Isaac Herzog, garante que Israel está em vias de uma ruptura constitucional e pede uma união apoiada pelo presidente americano, mas já digo, uma greve geral está rolando no país. Enquanto isso, a OTAN deve realizar uma reunião importante na terça-feira, tendo como o principal ponto de discussão a concessão de caças para os ucranianos. A Alemanha sob pressão, principalmente Olaf Scholz, pode dar para trás um pouco nessa discussão. Notícias importantes também relacionadas a convocações gerais, tanto dos Estados Unidos quanto da França, pedindo para os seus cidadãos saírem da Rússia e de Belarus também, enquanto existem especulações que a China convocou todos os reservistas para algumas manobras especiais. Enquanto isso, o Banco Central Brasileiro e o Banco da China aprovam um acordo de troca mútua ali de produtos, não em dólar, e sim em yuan, ou seja, o Brasil participando da desdolarização da economia mundial. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, super importante. E claro, se você quiser contribuir financeiramente aqui para o meu canal, para eu continuar produzindo vídeos diários aqui para vocês, sempre com bastante informação, deixa uma contribuição aí, sendo membro ou via chave Pix, sensacional. Ou caso você queira fazer o melhor curso de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, por um preço extremamente acessível, pessoal, mais de um ano aí de duração, né, do acesso que você vai ter, tendo contato comigo ali pelo WhatsApp e tal, aulas super aprofundadas, link na descrição, tá, que vocês não vão se arrepender. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Tamo junto? Ó, link na descrição. Então lá, galera, é o seguinte, ó, tá rolando uma série de percepções de OVNIs. Lembrando que um OVNI é um objeto voador não identificado, a gente geralmente associa, muito por conta também, né, dos filmes, de séries, tal, a presença de extraterrestres, mas não necessariamente. Por exemplo, os Estados Unidos, só no ano passado, ele não conseguiu identificar exatamente objetos voadores em um número que passava de 140, tá? Que não foram identificados pelo Estado americano. O que eram exatamente? Pessoal, possivelmente balões, enfim, né? Não sei a crença de cada um, claro, mas pode ser também. Inclusive, o próprio general americano, ele garantiu que quem está responsável por essa série de aparições que estão rolando, não só nos Estados Unidos, como também no Canadá, vale lembrar que os dois países, desde a Guerra Fria, eles têm um acordo de defesa mútua do espaço aéreo, visto que um possível ataque da Rússia, do ponto de vista aéreo, também passaria pelo território canadense, muito possivelmente, né? Na época da Guerra Fria. Então, eles conseguiram derrubar ali pelo menos 4 objetos, inclusive utilizando caças F-16 e até o F-22, que é o caça mais moderno, né, de última geração, porque ele consegue sobrevoar em altitudes que o F-16, por exemplo, ou outros caças não teriam capacidade, pelo menos não voando em tão longo período, assim, né? Não aguentariam tanto tempo assim lá. Mas esses OVNIs, eles começaram a se espalhar por outros países também. Por exemplo, o Uruguai anunciou, inclusive isso também da Argentina, a presença de alguns equipamentos ali aéreos não identificados, inclusive os Estados Unidos garantiu, tá? Que eles estão chamando de balão, e não, aliás, de objeto, e não de balão, por um motivo óbvio. Eles não sabem exatamente o que é ainda. Um senador americano garantiu que, na verdade, são balões. Mas está tudo muito, assim, especulativo. A gente tem a defesa falando uma coisa, a parte política falando outra, aparentemente não querendo combinar com algum tipo de medo, né? Enquanto isso, também foi percebido nos céus do Uruguai, que nem eu falei para vocês, e na própria China. E a China garantiu que não sabe exatamente o que ainda, mas que vai abater esse OVNI, mas deixou bem claro, tá? Que os Estados Unidos, eles fazem uma série de acusações sobre o balão espião, etc., né? Que a China ainda hoje fala que é meteorológico, embora os Estados Unidos tenham garantido, segundo os Estados Unidos, que tinham antenas de comunicação, capacidade ali de transmitir informações, aquele balão de 3 ônibus escolares, mas a China garantiu que os Estados Unidos, só no ano passado, que a China conseguiu perceber, né? 10 balões também com capacidade de fiscalização, ou seja, de espionagem. Os Estados Unidos negou completamente essas informações, mas também não apresentou provas, assim como a China também não. Tudo na base da especulação.
E aí, com a fala do general americano, responsável pelos céus ali dos Estados Unidos, garantindo que ainda não pode especular o que realmente são esses OVNIs, o que você acha que é? Vida extraterrestre? Algum tipo de teste, sei lá, que os russos estão fazendo? Deixa aí nos comentários, tá? Outra notícia importante está relacionada a Israel. A gente já vem debatendo aqui, galera, bastante sobre a mudança que vai ser feita no poder judiciário israelense. Grande parte da população de Israel alega hoje que o poder judiciário está praticando um ativismo judicial, né? Então o poder judiciário está saindo das suas premissas iniciais, que é julgar as questões somente com base no que foi escrito, ou seja, quem criam as leis são os parlamentares, os juízes somente julgam, e que eles estão partindo para um ativismo, eles estão participando da vida política de um país. Só que os juízes, eles não são eleitos para fazerem isso. Os juízes são escolhidos ou indicados, né, enfim, concurso, enfim, cada país da sua maneira, para ser responsável pela interpretação das leis com base no que foi escrito pelo legislativo, tá? E aí, parte da população de Israel, pelo menos na hora de votar, votou em políticos que, segundo as suas propostas, tinham um pensamento mais contra esse poder judiciário. Tanto que o Benjamin Netanyahu, que está pretendendo fazer essa reforma do Poder Judiciário, é nisso que ele se baseia. Poxa, não foi em quem vocês votaram? A gente teve eleição recente aí, ó. Eu, Benjamin Netanyahu, fui super votado, a gente teve votações também para partidos aí que partem dessa premissa, e a coalizão é o que representa o pensamento da população. Enquanto isso, algumas mídias, como por exemplo o próprio Canal 12, que é uma mídia super importante de Israel, fez uma pesquisa e falou que só 25% da população apoia essa proposta. O que basicamente essa proposta garante? Que o Poder Judiciário ele vai poder ter as suas leis combatidas, digamos assim, mudadas pelo Poder Legislativo e votação em maioria simples. Então, sei lá, coisa besta, né? Claro. O Poder Judiciário julgou que pela Constituição eles interpretaram que, sei lá, é proibido trabalhar de sexta-feira. Ah, não, mas o parlamento não concorda, acha que a interpretação do judiciário está errado. Então eles podem vetar uma interpretação do judiciário com maioria simples do parlamento. Cara, na prática, isso inviabiliza o funcionamento do judiciário. É uma clara interferência do poder político, ou seja, do parlamento, em decisões judiciais, tá? E claro que a maioria hoje do parlamento está com o Benjamin Netanyahu. Lembrando que o Benjamin Netanyahu ele está envolvido em uma série de escândalos de corrupção. Então muita gente alega que essa interferência que ele quer fazer no Poder Judiciário é para que ele escape também dos escândalos de corrupção que envolvem o seu nome, tá? Israel está partindo para um lado cada vez mais ortodoxo da interpretação judaica e também está atingindo princípios democráticos de independência dos três poderes. Tanto que está rolando uma série de manifestações, inclusive algumas delas lideradas pelo antigo primeiro-ministro, o Lapid. O próprio presidente de Israel, que é o Isaac Herzog, disse que o país está à beira de uma ruptura constitucional, uma ruptura social, causando convulsões, protestos e até mesmo violência ali no país. E com tudo isso, olha isso, galera, empresas de tecnologia, empresas de advocacia convocaram uma greve geral. Israel é conhecido como um oásis ali, quase o Vale do Silício, entre aspas, do Oriente Médio. Poxa, para empresas de tecnologia já terem saído do país e estarem convocando uma greve geral, é porque eles acreditam que essa proposta de mudança do poder judiciário pode alterar a democracia no país. Israel sempre se gabou por ser a única democracia do Oriente Médio. Essa mudança, com certeza, afastaria esses princípios do país. Até o próprio Biden, Estados Unidos, que tem uma relação próxima com Israel, alegou que é necessário fazer uma coalizão, assim como o presidente de Israel quer. O presidente de Israel garante, poxa, vocês querem fazer uma reforma no Poder Judiciário? A mídia está dando que não tem apoio popular isso aqui. Então vamos fazer uma espécie de proposta conjunta. A gente tira um pouquinho do Poder Judiciário, mas também o que a oposição quer para que vocês não fiquem superpoderosos. O Benjamin Netanyahu não aceita negociar. Ele quer fazer essa reforma e vão começar as votações e discussões do parlamento hoje, segunda-feira, para quem está vendo esse vídeo. Beleza? A OTAN vai se reunir amanhã, na terça-feira, mais ou menos na mesma proposta que foi a reunião em Ramstein. Ramstein, para quem não se lembra, é uma base militar na Alemanha, em que houve uma convocação de uma série de membros ali da OTAN para discutir a cessão de equipamentos mais modernos para os ucranianos. Galera, convenhamos, dentre esses equipamentos, vamos falar na linguagem prática aqui, E aí, vamos fornecer os tanques ou não para a Ucrânia? No final das contas, depois dessa reunião, os Estados Unidos garantiu o Abrams
para a Ucrânia, embora não seja o modelo mais moderno, tá? Tem que deixar bem claro isso, mas garantiu Abrams ali para os ucranianos. Garantiu o Challenger para o Reino Unido, o AMX da França e o tão visado Leopard 2 e o Leopard 1 também, né, dos alemães e de outros países que dispõem desses blindados para o território ucraniano. Então essa reunião que vai ser decidida, segundo a Ucrânia, o ministro da Defesa, é para garantir a logística, a integração, a entrega de armas e principalmente a cessão de caças, ou seja, aviões. É o que a Ucrânia quer. Eu já citei para vocês. A Rússia acabou de lançar o seu blindado mais poderoso, que é fora de proporção com qualquer blindado que vai ser cedido pelo mundo ocidental. Muito mais tecnológico. A Ucrânia achar que somente esses blindados vão dar conta de atacar os russos se eles de fato partirem com as suas principais armas, não dá. No mínimo caças, e talvez nem isso, né? A Rússia, ela é poderosa militarmente. No mínimo caças têm que ser garantidos ali para os ucranianos para que eles consigam ter algum tipo de força. Só que a gente tem uma série de resistências. O Biden falou, por exemplo, que não vai ceder os caças, a Alemanha falou também que não vai ceder os caças, mas talvez eles autorizem países que tenham caças, ou da Alemanha ou dos Estados Unidos, a fornecer os seus. Não sabemos o que vai rolar nessa reunião. Mas o ministro da Defesa até trouxe um termo bem interessante, né? Ele falou que vai ser uma espécie de Schengen militar. Como assim, professor, um Schengen militar? O espaço Schengen, ele foi criado na segunda metade do século XX, década de 80, 85, né, se não me engano, como um espaço de livre circulação de pessoas e serviços pela União Europeia. Então, países que fazem parte do espaço Schengen têm o livre trânsito ali de trabalhadores, de pessoas e trabalhadores, né? Teoricamente, esse espaço Schengen seria uma livre circulação também de armas e equipamentos militares para a Ucrânia. Se vai rolar ou não, vamos esperar para ver. Notícias mais importantes que vão vir amanhã. Hoje a gente também, pessoal, teve duas notícias importantes, tanto dos Estados Unidos quanto da França. Os Estados Unidos soltou, a partir da sua embaixada oficial na Rússia, um memorando, um documento, que pede para que os cidadãos americanos abandonem a Rússia nesse momento, imediatamente. A gente tem que lembrar que não é o primeiro pedido que os Estados Unidos faz. Lá no começo dos conflitos, no começo da invasão, os Estados Unidos também mandaram um memorando mais ou menos parecido, né? Segundo os Estados Unidos, não é porque vai ter uma situação de guerra, pelo menos não no momento, mas sim porque os Estados Unidos têm muito pouco poder de ação frente aos americanos que estão na Rússia nesse momento. Então, se começar algum tipo de conflito, se a Rússia fizer uma convocação aí de civis para lutar no conflito, os Estados Unidos não pode fazer muita coisa por eles se eles estiverem no território da Rússia. Falou também que cidadãos americanos estão sendo aprisionados sob práticas ali semelhantes não posso falar no YouTube, né? Mas quando você força alguém a fazer algo, sobre a tática de uma espécie de confessionário, e que os Estados Unidos, claro, não corrobora com esse tipo de atitude. Então, para a segurança dos russos, para a segurança dos americanos, é para os americanos abandonarem a Rússia. Só que, ao mesmo tempo, a França faz um memorando muito parecido, só que não para a Rússia, e sim para Belarus, para a Bielorrússia, que é um estado, né, o Lukashenko é muito aliado aí do Putin, pedindo para que os franceses abandonem esse país, que já teve seu espaço aéreo fechado, pelo menos pelos membros da União Europeia, praticado uma série de sanções. É no mínimo estranho, tá? Porque se está pedindo para os cidadãos saírem do país, será que tem algum tipo de informação privilegiada sobre alguma coisa que pode acontecer? Cara, não sabemos, tá? O próprio memorando garantiu que é uma situação imprevisível na escalada das tensões. Lembrando que o serviço de inteligência ucraniano garantiu que um grande ataque russo vai ser feito até a data de 1 ano da invasão da Rússia à Ucrânia. Se vai ser feito ou não, com esses memorandos aparecendo, é coisa pra gente aguardar um pouco. E aí, uma notícia, galera, que eu tentei procurar, tá? Vi só em mídias aí não oficiais, então já vou avisando, tá? Não tem a garantia. Aliás, se alguém tiver, deixa aí nos comentários de uma fonte séria que fale sobre o assunto, que eu deixo o link fixado aqui, tá? Com o primeiro comentário. Mas que a China, ela teria mudado a sua legislação para convocação de reservistas e teria chamado todas as pessoas acima de 18 anos de idade, homens, mulheres, enfim, tá? Para se alistar para fazer uma espécie de convocação e treinamento de alguns desses reservistas. Seria a maior convocação militar da história da China para acontecer no dia 1º de março de 2023, ou seja, daqui umas 2, 3 semanas. Como eu disse, né, eu gosto muito de trazer o papo aqui com seriedade para vocês.
Há uma fonte séria, pelo menos pelo que eu pesquisei, que fale sobre o assunto? Não. Procurei bastante. Se alguém tiver maiores informações, deixa aí nos comentários, por favor, tá bom? E para finalizar também o nosso vídeo, aí sim, né, com uma fonte séria garantindo, o Brasil, ele fechou um acordo super importante com os chineses. O Banco Popular da China, que seria semelhante ao nosso Banco Central aqui brasileiro, guardado as suas devidas proporções, claro, e nível de ingerência do Estado e tal, fez um acordo com o Brasil, um acordo que já tinha sido feito com outros países. Já tinha sido feito com o Paquistão, Cazaquistão e com o Laos, tá? Um acordo de trocas mútuas. É mais ou menos a ideia entre Brasil e China, entre Brasil e Argentina. Brasil e Argentina hoje, quando querem negociar, eles negociam em dólar e eles estão pleiteando fazer para o futuro, a tal da SUR, a moeda comum, para intercâmbio. Hoje, Brasil e China, quando vão negociar, grande parte das negociações se dá pela moeda internacional, que é o dólar. Isso dá muito poder para os Estados Unidos e a gente percebe uma vontade. E não, dependente de governo, tá? Durante o governo Bolsonaro, Lula também, as reservas brasileiras, elas estão deixando de ficar somente em dólar e estão indo para euro, para yuan principalmente, que é a moeda chinesa, né? E o mundo, ele está se desdolarizando. Os BRICS está falando na criação de uma moeda comum, Brasil e Argentina, criação de uma moeda comum, percebe? Aí pode expandir para o Mercosul, para a América do Sul, enfim. E segundo esse acordo que foi feito entre os dois bancos, há maiores garantias para que as trocas comerciais sejam feitas em yuan. Ou seja, o Brasil vai passar a aceitar em maior proporção que as negociações entre organizações e empresas brasileiras e organizações, empresas, Estado chinês, seja feita em yuan. Ou seja, o Brasil corrobora com a ideia de uma desdolarização, uma dependência menor do dólar e uma variação maior das trocas cambiais pelo mundo. E aí, pessoal, boa ideia do Brasil? Fazer negócios em yuan com a China? Lembrando que a China hoje é o nosso maior parceiro comercial, claro, e que o yuan é uma moeda cada vez mais aceita no cenário internacional. E aí, bom para o Brasil? Aumenta as trocas comerciais, mais intercâmbio e reservas em yuan. O que você acha? Deixa aí nos comentários, pessoal, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.